Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A ADSE acabou 2014 com um superávit de 201 milhões de euros à custa dos descontos dos beneficiários. O Governo já subiu estes descontos 133%, mas só 2.322 titulares da ADSE a trocaram desde 2012 por seguros. Os dados são avançados hoje pelo Jornal de Notícias, depois de, em meados de 2013, o Governo ter aumentado os descontos dos funcionários e aposentados do Estado de 1,5% para 2,25%. Esta taxa voltou a subir no ano seguinte para os 3,5% e proporcionou um saldo positivo de 201,2 mil milhões à ADSE. Narciso Miranda faz-nos hoje companhia, como é habitual, também às quintas-feiras. Que comentário lhe merece esta notícia? É um comentário positivo. São números positivos para as contas do Estado. Não são tão positivos para as contas individuais dos contribuintes, para as contas dos aposentados, funcionários públicos que passaram a pagar mais à ADSE. Mas seja como for, constata-se que com os descontos, com o aumento de descontos que cada pessoa faz para a ADSE, quando digo cada pessoa estou a falar em aposentados da Caixa Geral de Aposentações e funcionários públicos, os resultados são, entre comas, agradavelmente positivos. Fecho as comas, porque quando eu digo agradavelmente positivos, está demonstrado que a estratégia do Governo, e não só para o Governo e para a ADSE, que tem compromissos de médio e longo prazo relativamente a beneficiários, a funcionários, a ex-funcionários, que durante uma vida inteira fizeram os seus descontos e, portanto, agora a ADSE tem que assumir as suas responsabilidades. E isto, portanto, para essa gente, para esse conjunto de pessoas, é obviamente positivo. Como é que ficarão agora as contas da ADSE depois deste saldo positivo? Ficam mais saudáveis, ficam melhores, ficam com mais capacidade de resposta para as necessidades. Como sabe, a ADSE a tendência é acabar com a ADSE e, portanto, a ADSE tem apenas compromissos com todos aqueles que, durante o período em que a lei estava em vigor, optavam pela ADSE. Agora, qualquer cidadão, seja do privado, seja da função pública, já não tem acesso à ADSE, portanto, isto equivale a dizer que a ADSE vai acabar, mas vai demorar décadas a terminar as suas funções. Pelo menos termina, para já, 2014 terminou com saldo positivo. Terminou com saldo positivo que dá garantias para aqueles que precisam de continuar a beneficiar da ADSE. Narciso Miranda, hoje os partidos apresentam propostas para travar as multas exageradas. Faz sentido que o Fisco assuma o papel de cobrador de multas para as concessionárias das autoestradas? Não, não faz sentido. Isso é um processo que conduziu à simplificação de ir ao bolso das pessoas. E, portanto, como sabe, quando os processos são desencadeados pelas nossas repartições de finanças, a estratégia ou a tática a seguir pelo Estado é paga primeiro e reclama depois. Porque se não pagarem, tem penalizações fortíssimas. Se pagar e reclamarem com razão, isso depois demoram anos a resolver o problema. Portanto, isto é um processo de sacar dinheiro da carteira dos cidadãos. Portanto, faz sentido clarificar esta situação, da mesma maneira que faz sentido clarificar o problema das coimas ou das multas, sabe do que quiser, das concessionárias das nossas autoestradas. Muitas delas de milhares de euros. Sim, quer dizer, há muita gente a passar, de facto, as portagens que não pagam, e nem sequer estou a dizer com isto que há muita gente que não paga por uma questão de tentar fugir. É por uma questão de comodismo, de algum laxismo, porque passam, depois se não pagarem naquele período de tempo, que é um período de tempo extremamente curto, o processo burocratiza-se excessivamente, portanto, demora muito tempo, e, portanto, se as pessoas não estiverem ali atentas para pagar a partir do segundo ou terceiro dia e depois pagarem 4 ou 5 dias, depois perdem o controle ao processo. E depois as coimas são avultadas. São pesadíssimas, e são administrativas, quer dizer,
nem sequer dão direito ao contraditório. É paga e pouca conversa. Portanto, acho que isso tem que esclarecer. A lei tem que ser alterada relativamente a estas cobranças de portagens? Deve ser clarificada. Deve ser clarificada, deve ser melhorada, no sentido de dar espaço ao direito ao contraditório. O direito ao contraditório é fundamental, como eu costumo dizer, é um direito sagrado. Qualquer cidadão tem que ter direito a ter a oportunidade de se defender. Vimos recentemente que um tribunal deu razão ao automobilista que contestou precisamente o valor excessivo das multas porque teria que justificar quem estaria a conduzir também. Exatamente, não tinha sido notificado pessoalmente, quer dizer, no fundo, foi notificado o dono do carro e, portanto... Que pode não ser o mesmo que está a conduzir. Não, imagina um carro roubado. Uma pessoa roubou um carro... O proprietário do carro ficou sem o carro, a seguir ainda vai ter que pagar as portagens todas que um determinado artista que lhe furtou o carro utilizou. Estou a ir ao extremo. Portanto, é uma situação caricata demais para ser verdade num país moderno, num país evoluído. E como é que se fazem aos milhares de multas, por exemplo, de condutores espanhóis que... com a questão das SCUT, qual é a minha opinião? Acumularam. É resolver o problema, criar uma legislação nova e deitar tudo ao caixote do lixo que está para trás. É a maneira mais fácil de resolver o problema, porque resolver os problemas do passado, um a um, processo a processo, com todos os atos administrativos necessários no cumprimento do Código de Procedimento Administrativo, dando espaço do direito ao contraditório, custa muito mais todos estes processos do que aquilo que depois vai ser a receita. Portanto, melhor era encerrar este assunto e criar uma legislação nova, mas uma legislação moderna, uma legislação que seja clarificadora e que as pessoas saibam com que podem contar, e não apenas com notificações das reparações de finanças para pagar. A verdade é que a implementação das SCUT, no fundo, não correspondeu propriamente àquilo que o Governo pretendia. Não correspondeu às expectativas e constitui um encargo para o contribuinte, para o Orçamento de Estado e, consequentemente, para os cidadãos. Quer utilizem as autoestradas, quer não utilizem as autoestradas. Pagam sempre. Muito bem. Narciso Miranda, ontem o dia ficou marcado pela questão da segurança social. 2 dirigentes do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, um advogado, 2 técnicos oficiais de contas, foram detidos por alegada emissão de certidões sobre regularidade contributiva. É pena que isto aconteça. É mau que isto aconteça, porque o cidadão, quando olha para um serviço que presta serviço público, tem que olhar para esse serviço com confiança. Quando estes exemplos surgem por dentro, surgem da própria administração, a confiança esvazia-se consideravelmente. Eu sou daqueles que me repugna ouvir falar na corrupção, me repugna saber que há corrupção, mas que também tenho consciência que a corrupção que mais mina a confiança dos cidadãos é a pequena corrupção. É o pequeno favor, é o pequeno gesto da funcionária administrativa, do funcionário que chefia um determinado serviço. Não é, portanto, é mais nociva a corrupção que passa despercebida, a corrupção do guichê, a corrupção do funcionário público, do que propriamente aquilo de que normalmente é motivo de notícia. E, portanto, aqui temos o exemplo de uma forma de corrupção que deve estar espalhada aí por todo o lado, por todas as repartições, que vai passando despercebida e que de vez em quando lá surge um problema como este que aconteceu ontem em Lisboa. É muito mau que isto aconteça. Como é que fica a imagem da Segurança Social? No espaço de 2 semanas, a imagem da Segurança Social ficou muito negativa. Ficou negativa com o que se passa com o Primeiro-Ministro, com o cidadão Passos Coelho. Muito negativa. Muito negativa para ele, mas também muito negativa para a administração da Segurança Social. E muito negativa porque os cidadãos depois dizem, é tudo igual, afinal, isto é tudo corrupção por todos os lados, tanto vale ser político como não ser político, isto é tudo a mesma coisa. E isso é muito negativo. De facto, voltando um pouco àquilo que foi a notícia acerca de Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro que teve até agora então que pagar a Segurança Social depois de ter estado alguns anos sem fazer os devidos descontos, uma multa da Segurança Social pode prescrever? Teve que pagar, não. Ele pagou porque quis, voluntariamente. Isso ainda é mais grave.
isso ainda é muito mais grave, é que o cidadão Passos Coelho pagou só porque é primeiro-ministro. Porque se ele não fosse primeiro-ministro, tinha a dívida, não pagava a dívida e a dívida estava prescrita. Pode uma dívida prescrever, uma dívida à Segurança Social? Não devia, mas pode. Claro que não pode prescrever, se é uma dívida, é uma dívida. Mas, pelos vistos, pode, porque a Segurança Social não funcionou bem. E o Ministro da Segurança Social já disse que há milhares de cidadãos, dezenas de milhares de cidadãos, que tinham dívidas e prescreveram, não pagaram. E nós ficámos a olhar, então e os que pagaram? Acabam por ser vítimas por serem cidadãos cumpridores. Portanto, isto é muito negativo, esta imagem que se cria do país, do funcionamento da nossa administração, ainda por cima da Segurança Social, que aparentemente para outros cidadãos não perdoa, permanentemente lhes aplica as coimas, as multas, as penalizações e afinal, noutros casos, falha completamente e nem sequer tem um controle da situação. O que se passou com o cidadão Passos Coelho, que é atualmente o primeiro-ministro de Portugal, é muito mau, muito negativo para toda a gente, para ele, para toda a classe política, para a nossa administração pública e particularmente para a Segurança Social. Que, ao que tudo indica, o valor será mais alto. Pelo menos os indícios apontam nesse sentido. Segundo as últimas notícias que vieram ao público. E o próprio Passos Coelho já cautelarmente já disse, eu não sou um cidadão perfeito, eu devo ter cometido muitas falhas, muitas multas que não paguei, muitas coisas que me esqueci. Agora, como primeiro-ministro, é que ninguém me vai tocar porque eu sou, diz ele, perfeito. Sabe, isto é muito mau, é tudo muito mau. Percebo porque é que o António Costa, o líder da oposição, ontem fugiu de uma jornalista da SIC. Quer dizer, ele próprio deve ter percebido, um dia destes, aparecem aí algumas coisas a meu respeito. E, portanto, é muito mau a imagem que se está a criar da administração e da classe política. Muito negativo. Precisamente, passamos agora para o nosso último tema. O primeiro-ministro português pediu à Espanha e à França para identificarem mais projetos de interligação elétrica entre os dois países. Isto é importante, esta colaboração. Eu acho que é importante que um país tenha o conhecimento real da situação e, portanto, percebo essa decisão e, sobretudo, essa abertura de canais de estreita colaboração entre os vários países e, sobretudo, entre estes três países. Não tenho assim nada a criticar, sinceramente. Portugal poderia aproveitar melhor também aqui esta questão das energias renováveis? Eu acho que o nosso país foi, olha, é um dos poucos aspectos positivos da governação de José Sócrates. Eu sou um bocadinho exagerado, sou um bocadinho redutor quando digo é um dos poucos. Não, vou corrigir. É um dos aspectos positivos dos 6 anos de governo do José Sócrates. Eu sei que fomos nós que pagámos. Eu sei que cada um de nós, cada cidadão, às vezes, muitas vezes sem saber, pagava na fatura de eletricidade todos os meses uma determinada parcela para o investimento nas energias renováveis. Mas tenho que reconhecer que foi o país que mais avançou naquele período de tempo e isso foi positivo, isso é positivo, está a ser positivo, é vantajoso para o país. E digamos assim, esta declaração conjunta destes três países pode, de facto, ser ainda mais positiva? Pode contribuir para uma rentabilização mais eficaz e a ser assim é positivo. Muito bem. Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigada, boa semana. Obrigado. Em 12 meses, as empresas privadas portuguesas reduziram a sua dívida em 19 mil milhões de euros, algo nunca visto no passado. Este valor equivale a mais de 10% do produto interno bruto nacional. No relatório sobre Portugal, a Comissão Europeia lança vários alertas sobre a problemática do elevado nível de endividamento, a nível geral, sublinhando que, no caso das empresas privadas, isso afeta a sua atividade e bloqueia o crescimento da economia. Citando um estudo económico recente, Bruxelas aponta que o nível de endividamento das empresas superior a 90% do PIB
pode apresentar um obstáculo ao crescimento, já que ficam com menos capacidade de investir e contratar. No entanto, em 12 meses, as empresas privadas portuguesas reduziram a sua dívida em 19 mil milhões de euros, algo nunca visto no passado. Para se ter uma ideia da sua dimensão, este valor equivale a mais de 10% do produto interno bruto nacional. O maior contributo para esta redução do endividamento veio das microempresas, cujas responsabilidades financeiras diminuíram 7 milhões de euros em 2014. Assim, em dezembro do ano passado, o estoque de dívida tinha caído 11,1% face ao mesmo período de 2013, de acordo com os dados agora disponibilizados pelo Banco de Portugal. Tanto em termos absolutos como em termos relativos, foram as microempresas as que mais se desendividaram, contribuindo com 39% para a redução dos 19 mil milhões de euros. João Leão, economista que tem analisado a realidade empresarial e a questão do financiamento, destaca que as microempresas são as que mais dependem do crédito bancário, que se manteve mais restritivo, pelo que é natural que o seu crédito total tenha diminuído mais. Por outro lado, diz, as microempresas estão mais expostas ao mercado interno, que se encontra condicionado, pelo que é natural que tenham menos oportunidades para se expandir, com menor necessidade de financiamento. A nível geral, sublinha ser positivo que as empresas portuguesas se capitalizem e diminuam o grau de endividamento, já que estão muito endividadas e descapitalizadas. No entanto, alerta, este deve ser um processo gradual que não crie dificuldades de financiamento às empresas. Tempo agora para o Minuto da Água. O tratamento dos esgotos, bem como as outras medidas de combate à poluição das águas, são essenciais para restabelecer a qualidade da água dos rios, lagos e subsolo. As antigas redes de drenagem de esgotos eram unitárias, ou seja, drenavam os esgotos conjuntamente com as águas das chuvas para uma linha de água ou para o mar. As novas redes de esgotos são separativas, ou seja, admitem apenas esgotos que são drenados para instalações de tratamento. A ligação ao sistema público de saneamento é, assim, essencial para assegurar o tratamento de esgotos. Ao efetuar a ligação do seu prédio ao sistema público de saneamento, assegure-se que o sistema de recolha de águas pluviais do prédio está separado do sistema de recolha de esgotos. A água da chuva não carece de qualquer tratamento. Se a água da chuva for drenada para a rede de esgotos, prejudica o seu tratamento e pode criar problemas de inundações na via pública. Ajuda a proteger o ambiente. Se está servido pelo sistema público de saneamento, ligue-se à rede. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado ou limpo, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Sendo assim, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 19. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 21. E em Faro, a mínima será de 10 graus e a máxima de 19. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.